Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, uma porção maravilhosa para nos alimentarmos, trazendo um ensinamento que aparece no livro de Mateus, capítulo 21. Vamos lá comigo. Diz a palavra do Senhor: e deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Uau! Que coisa linda, né? A palavra de Deus usando toda a natureza para poder nos trazer um ensinamento tão maravilhoso. Texto dentro do contexto. Ele acabava de ter recebido tantos elogios, mas eram tantos elogios, e a multidão estava falando: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do nosso Senhor, Hosana nas maiores das alturas. Então ali estava sendo o povo proclamando, perguntando inclusive quem era esse, que palavras era essa. A multidão inclusive dizia assim: este é o profeta Jesus de Nazaré. Que coisa louca, né? Porque, na verdade, eles só o reconheciam como profeta. A expectativa, a esperança é que ele seria o rei que iria salvar, libertar Israel da mão dos romanos. Mas, realmente, Jesus, nesse momento, logo após essa sua aclamação, ele volta e, ao invés de estar ali recebendo todos aqueles elogios, ele volta para o templo, entra no templo, e ali ele vê tudo que ele não gostaria de ter visto, porque o templo estava cheio de cambistas, de animais, pessoas que vendiam, pessoas que compravam, local para troca de dinheiro, para poder, afinal de contas, as pessoas vinham com os animais, o cordeiro, o que fosse, de longe, e ali eles iriam, ou não, vinham com dinheiro para poder trocar o animal, para poder comprar alguma coisa. Se o animal que elas trouxessem não era tão puro, tão sem nenhum defeito, elas teriam que trocar esse animal. Então, a casa de Deus tinha sido feito um local de negócio. E Jesus estava ficando indignado. E ele começou a expulsá-las de lá e falando assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Coisa terrível, né? Porque ele estava falando uma realidade, ele não estava querendo aquele elogio, aquele apoio, como se ele fosse o Salvador. Ele volta o foco para dentro da casa de Deus e ele está indignado com tudo aquilo. E os sacerdotes, justamente esses, os escribas, que eram tidos como aqueles que conheciam a palavra, que ensinavam a palavra, eles ficaram indignados. E aí começaram a ver o que eles fariam justamente para prender, para matar Jesus. Como é que ele chegava ali e começava a destruir todo o negócio deles? É assim que é essa situação. E essa passagem, então, Jesus sai de lá, ele vai para Betânia, ali ele passa a noite, ele descansa e depois ele está voltando novamente para Jerusalém. Neste caminho, ele encontra uma figueira, só que essa figueira estava repleta de folhas, não tinha nenhum fruto. E aí nós precisamos trazer um ensinamento que é algo sobre como é que nasce um figo, né? Na verdade, ele está usando essa passagem porque nós temos que entender o seguinte: ele estava querendo justamente atingir aqueles religiosos, aqueles sacerdotes, aqueles escribas que pareciam ser alguma coisa, mas não tinha fruto nenhum, não alimentava ninguém. E ele usa essa parábola justamente para poder mostrar o que isso pode acontecer com muitos de nós. Ele está dizendo que ele está falando, não apenas, essa passagem não está simplesmente falando sobre a humanidade dele, porque a Bíblia diz que ele teve fome, né? Então, mostra isso também. Mas ele está mais preocupado com essa hipocrisia daqueles homens que se consideravam os que conheciam a Deus. Israel, o povo escolhido, aquele que tinha sido separado para ser representante de Deus diante de todas as nações, diante de todos os povos, eles estavam falhando justamente no chamado principal deles. E então, aquele povo de propriedade exclusiva,
viva, nem mais sabiam quem era aquele Deus. Eles não conheciam, eles não davam exemplo, eles simplesmente estavam mortos. E aí Jesus está comparando também Israel a essa figueira, não apenas aos sacerdotes, mas até ao povo de Israel. O interessante é que uma figueira, quando ela vai produzir frutos, ela parece aquele fruto antes da folha. Se você já viu alguma figueira, ela é muito feia, ela tem como se fosse pedaços assim de galhos um pouco mais grossos, totalmente sem folhas, e na ponta deles, eles vão ficando, vai nascendo aquele frutinho. Em cada uma daquelas pontas vai nascendo aquele pequeno fruto. E logo depois aparecem as folhas, porque é a folha justamente que vai completar o crescimento e amadurecimento da figueira. Não pode existir o fruto sem a folha, mas também a folha sozinha tinha alguma coisa muito errada. E o que estava acontecendo com aquela figueira era algo justamente inverso. Jesus, então, está tentando mostrar para cada um que estiver lendo, ouvindo essa palavra, ele está falando sobre hipocrisia. Ele está falando sobre aqueles que parecem ter, parecem ser, parecem ter alguma autoridade, têm título, parece ser alguma coisa, mas não estão produzindo nada para o reino de Deus. É isso que retrata essa palavra. Se eu professo uma fé, se eu digo que eu creio, mas eu não estou produzindo nada, tem alguma coisa errada na minha vida. Isso é para a gente refletir, porque fruto, não tendo folhas, não dá, mas folhas aparecendo do nada, sem trazer nenhum fruto, é impossível. E aí eu fico pensando que o próprio Jesus, ele vai chegar em cada um de nós e ele vai ver cuidadosamente o que nós temos produzido nas nossas vidas. Então isso é um alerta, cuidado para você, cuidado para mim. Nós estamos sendo observados pelo próprio Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele sabe exatamente se a minha vida é uma falsidade, se aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino é só da boca para fora, ou se eu vivo exatamente isso, se eu estou vivendo de uma aparência pelo fato de achar que eu estou ligado à videira verdadeira, mas o que eu estou produzindo? O que está saindo de dentro de mim? Que transformação está havendo na minha vida e na tua também? Então eu trouxe essa meditação e agora é hora de, diante de Deus, a gente orar realmente, perguntando para Ele, Senhor, mostra mesmo, abre o meu coração, traz à minha mente, à minha memória, se as coisas que eu tenho falado, se o meu proceder, a minha maneira de viver, ela é só uma aparência externa, só para que os outros vejam, mas no fundo, Senhor, ou dentro da minha casa, ou no meu meio em que eu me sinto mais segura, sem ser observada, sem ser analisada, como é o meu relacionamento? O que sai da minha boca? São palavrões, são mentiras, falsidade? Para quê? Para quê? Então, eu quero orar com você agora, nesse sentido, que o Senhor possa realmente falar conosco e mostrar o que está em nós, para que a gente nunca venha ouvir aquela frase que para mim é uma das mais impactantes na Bíblia. Eu nunca vos conheci, afasta-se de mim. Misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Esta passagem, Pai, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, Pai, porque ela é um alerta para nós. Ela é um alerta, Senhor, e ao mesmo tempo ela está nos ensinando, ela está nos exortando, claro, mas ela está dizendo, Pai, que uma fé sem obras não existe. Mas eu não estou falando de boas obras, Senhor, porque ninguém é salvo pelas boas obras. Eu estou falando sobre uma mudança, sobre o que nós temos produzido, o que tem saído de dentro de nós, qual a transformação que nós temos passado, experimentado, vivenciado. Essa é a passagem principal. Senhor, o Senhor usou tudo isso para trazer um ensinamento. Então, doce Espírito, agora eu te peço em nome de Jesus, entra em nome de Jesus na nossa memória, na nossa emoção, põe para fora tudo aquilo, Senhor, que temos feito, que temos vivido e que não tem te agradado, Pai. Em nome de Jesus.
Jesus, nós não queremos ser hipócritas, Pai, nós não queremos de maneira alguma ouvir que nós não fizemos a coisa certa, Pai, que nós não somos teus amigos, teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, traz a revelação do que nós temos produzido. Será que eu estou seco, Pai? Será que aquilo que eu tenho falado para os outros é só da boca para fora, Senhor? Pai, em nome de Jesus, visita o coração de cada irmão. A tua palavra diz, Senhor, que Deus é o agricultor, Jesus é aquela própria figueira que está produzindo ali e nós estamos enxertados nessa figueira verdadeira e por causa disso, Pai, nós temos que produzir frutos, produzir sombras. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos, mas para fazer isso, só contando com o Senhor. Então, doce Espírito, nós estamos aqui te pedindo, sonda o nosso interior, sonda a nossa memória, sonda a nossa vida e traz a luz. Não precisa ser apenas agora, Pai. O Senhor pode falar conosco com sonhos, o Senhor pode falar conosco através da leitura da palavra, o Senhor pode falar conosco através de uma pregação, mas, Senhor, não nos deixe confundido. Eu quero orar, Pai, e te pedir em nome de Jesus a vida e vida em abundância que o Senhor tem para cada um de nós. E obrigado, porque quando o Senhor disse está consumado, é que a tua parte já tinha sido totalmente feita. E graças a Deus, o Senhor ainda enviou o Espírito Santo para poder nos ajudar em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, para que a gente possa vir, reconhecer, se arrepender, pedir perdão e dizer, cumpra em mim, Senhor, o teu plano. É isso que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. É linda essa passagem, né? Olha, já preguei várias vezes, já ministrei sobre ela, mas cada vez eu fico mais impactada, porque os dias estão findos e nós precisamos produzir aquilo que realmente nós viemos para produzir. Que você não fique seca, mas totalmente cheia do Espírito, cheia da presença, vivendo para agradar, vivendo para produzir vida, não só em você, mas nas outras pessoas também. Fica com Deus. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!